Boa tarde. Dando início à nossa aula sobre balanço de massa, é um conceito que a gente ainda não abordou na disciplina de introdução. Nós comentamos, né? Eu comentei sobre o balanço de massa lá no início na apresentação da disciplina, mas agora que nós estamos dando início a esse termo, né? Balanço de massa, vocês vão perceber que é um conceito bem universal dentro da engenharia química, onde nós iremos abordar esse assunto agora aqui na disciplina de introdução, e na disciplina de introdução esse balanço é apenas um conceito introdutório, né, com resoluções de exercícios básicos da engenharia química. Depois vocês vão ter lá no terceiro período a disciplina de fundamentos de cálculo no processo. Aí sim é uma disciplina com um aprofundamento maior nesse termo de balanço de massa, e aí vocês vão ter também balanço de energia. Então, como que será o balanço de massa aqui? Qual a diferença do balanço de massa que vocês vão ver aqui e o balanço de massa que vocês vão ver lá em fundamentos de cálculo no processo? A disciplina de fundamento de balanço de massa para a introdução basicamente é um termo, é um conceito de que nós não vamos envolver um fluxograma, um processo mais elaborado. Ou seja, nós vamos estar aqui conversando sobre basicamente o que significa balanço, né, o termo balanço, e aí nós vamos abordar por que a gente fala, quais os objetivos de estar estudando o balanço de massa e por que acaba sendo um assunto tão importante dentro da engenharia química. Então, basicamente, aqui, o termo balanço de material ou balanço de massa é a aplicação da lei da conservação de massa ou a lei de Lavoisier. Então, é a aplicação dessa lei, que matéria ela não é criada e nem destruída. Então, no caso, ela vai ser transformada. Então, nós vamos estar estudando esse conceito. Na verdade, o conceito de balanço de massa ele está todo abordado dentro dessa lei de Lavoisier. Então, é dessa forma que nós estaremos abordando o termo de balanço de massa. Quais os objetivos da gente estar estudando o balanço de massa? Objetivo: checar dados do processo, aferir rendimentos e taxas de conversão. Então, nós estamos falando aqui já dentro de uma indústria onde tem todas as etapas do processo, todas as operações unitárias, todos os reatores, caso tenha, né, dentro dessa indústria. E a partir desse conceito de balanço de massa, é possível verificar os dados do processo, se realmente eles estão adequados. Conseguimos também aferir ou determinar rendimentos. Então, rendimento de qualquer material. Então, é possível de determinar esse rendimento, e taxa de conversão, no caso, para reatores. Então, por exemplo, nós temos uma indústria, vamos imaginar que nós temos uma indústria, está tendo uma entrada de matéria-prima, dentro dessa indústria está sofrendo um processo de transformação e está gerando um produto. Então, a partir do balanço de massa, ou seja, de tudo o que está entrando ali nessa indústria, a gente consegue determinar quanto está saindo. Então, é através do balanço de massa que a gente consegue fazer isso. Então, a gente sabe quanto de matéria-prima está entrando e, teoricamente, tem que sair a mesma coisa de produto. E só produto? Então, se a gente conseguisse esse tipo de situação que eu estou dizendo, consigo determinar tudo que está entrando de reagente, consigo determinar tudo que está saindo de produto, e
e eu estou dizendo que precisa seguir a lei de Lavoisier, então tudo que está entrando está saindo, então a gente teria um rendimento de 100% em produto. Mas a gente sabe que isso é uma situação ideal, isso é um caso ideal. O que acontece é que uma parte dessa matéria-prima que entrou dentro dessa indústria, uma parte vai ser convertida ou vai ser transformada em produto. Uma outra parte, ela acaba não, não conseguindo o objetivo. Então, ela acaba sendo um subproduto ou até um resíduo dentro da indústria. Então, e aí, esse somatório de resíduo, esse somatório de resíduo com subproduto e com esse produto, precisa ser igual a toda essa matéria-prima que entrou. Então, através do balanço de massa, a gente consegue checar todas esse rendimento e conseguimos também checar esses dados. Verificar se tem vazamento e perda de materiais. Então, vamos pensar assim, vamos pensar em vez de uma indústria, vamos pensar numa etapa dessa indústria. Vamos pensar num processo de separação. Então, a gente tem um processo de separação ali, está entrando uma matéria-prima para ser processada, para ser separada, né? Ela é uma mistura e é necessário que haja uma separação. Então, vamos pensar assim, está entrando 100 quilos dessa matéria-prima. Então, de uma forma ou outra, precisa sair os 100 quilos. Então, entram 100 quilos, saem 100 quilos. Mas vamos imaginar que é isso que a gente está esperando. Esse é o objetivo. Estamos esperando que entre 100 e sai 500. Quer dizer, entra 100 e sai 100. Mas por algum motivo, está saindo só 80. E não tem outro, pelas condições normais, tem uma tubulação que está entrando, tem uma tubulação que está saindo. Portanto, entrando 100 e saindo 80, está perdendo 20. Então, aonde será que está perdendo esse 20? Tá? Então, é isso que a gente precisa determinar. E é graças ao balanço de massa que consegue detectar que está tendo essa perda. Então, graças ao balanço de massa, é possível de verificar se está tendo vazamento ou está tendo algum tipo de perda. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal. Engasguei aqui. Precisei tomar uma água. Então, dando sequência, nos projetos dos equipamentos, então, para determinar a capacidade dos equipamentos, é necessário fazer esse balanço de massa, porque graças a esse balanço de massa que nós conseguimos dimensionar esses equipamentos. Então, é dentro desse cenário que é possível determinar o tamanho que esse equipamento deva ter para conseguir processar toda essa matéria-prima. É possível também, através do balanço de massa, especificar uma ou mais correntes do processo. Então, eu tenho um processo e, conhecendo essa lei que rege o balanço de massa, eu não preciso ter ou a entrada ou a saída, eu preciso ter uma das duas. A partir do momento, ou eu estou falando só uma entrada e uma saída, mas a gente sabe que num processo industrial, nós temos várias entradas e várias saídas. Então, conhecendo algumas dessas correntes, através do balanço de massa, é possível determinar as outras correntes. Então, não precisa ir lá medir, não precisa ir lá verificar quanto está saindo. Através do equacionamento dos balanços de massas, é possível de encontrar algumas correntes. E
também projetar e especificar uma unidade de processamento. Então, percebam que o balanço de massa é um conceito mais... Ele não é mais básico do que as conversões de unidades que a gente já estudou, mas ele é um dos termos importantes que a gente precisa entender, tá bom? Então, aqui eu faço uma comparação. O que seria o balanço de material? Todos devam ter uma conta bancária, ou se não tem uma conta bancária, conhece alguém que tenha, né? Então, basicamente, quando a gente tem uma conta bancária, a gente vai fazer uma análise do nosso extrato aí, e aí vamos analisar o extrato de um mês. Percebam que dentro desse extrato, nós temos algumas correntes, podemos dizer assim. O que significa essas correntes? Significa que nós temos algumas entradas dentro da nossa conta corrente, nós temos algumas saídas, e nós temos algumas informações que elas estão sendo geradas ou elas estão sumindo, desaparecendo dentro da nossa conta, sem que a gente perceba. Na verdade, a gente acaba, às vezes, nem se importando com isso, mas o nosso extrato mensal, nosso extrato semanal, o nosso extrato diário, ele nada mais representa do que um balanço do que aconteceu da nossa conta nesse determinado tempo. Então, por exemplo, aqui, referente ao mês de março, deixa eu colocar aqui, referente ao mês de março, e aqui tem as informações, seriam as nossas correntes. Então, o que ele tem aqui? Ele está dizendo para nós que nós temos dentro aqui essa variável depósito. Então, durante esse mês, tiveram 2 depósitos nessa conta corrente, e aí depósitos, nós estamos dizendo, tiveram entradas, né? Então, dinheiro, no caso, que entrou, é um rendimento que entrou nessa conta corrente, e ela entrou como um valor positivo. Então, teve uma entrada. Teve aqui uma outra variável chamada débito, e aí esse débito aconteceu através de algumas operações que foram feitas no sentido de retirar recursos dentro dessa conta corrente. Então, aqui nós tivemos um cheque que foi emitido, foi feito um saque em caixa eletrônico, mais um cheque, saque numa outra conta, num outro caixa, um outro cheque. Então, percebam que aqui, ó, nessa coluna da variável débito, nós tivemos algumas retiradas dessa conta. Então, percebam que débito, o depósito, a variável depósito, nós tivemos 2 entradas, né? Então, foram um depósito aqui dessa empresa, e teve um outro depósito aqui no banco, direto no banco. Então, tudo que está entrando, vocês vão ver que é uma, não vou dizer uma normatização, mas é um conceito, né, que a gente adota de que tudo que estiver entrando nesse sistema, e o nosso sistema aqui é essa conta corrente, nós estamos dizendo que tudo que está entrando é positivo. Tudo que está saindo desse sistema, ou nesse caso, o nosso sistema é a conta corrente, tudo que está saindo é negativo. Então, aqui nós temos esse depósito, variável depósito, como positivo, essa retirada, essa saída da conta corrente como débito. E aí nós temos aqui uma outra variável, que nós temos um valor aqui positivo e um valor negativo. Então, menos 10, que é referente a uma taxa de serviço, então é cobrada dentro dessa conta corrente aqui uma taxa de menos R$10, e tem um lucro de investimento de R$1,04.
Então, dentro dessa variável, nós temos essas duas informações. E aí, essas duas informações, elas entram como informações que aconteceram dentro da nossa conta corrente. Não entrou e nem saiu. O que aconteceu foi que foi retirada ali de dentro R$ 10, né? Quer dizer, eu estou dizendo que não saiu, né? Mas ela saiu, porque estou falando que são menos R$ 10, então eu tenho uma outra corrente de menos R$ 10 que foi retirado esse valor e tem uma entrada aqui com relação ao investimento que foi feito. Então, percebam que foi falado agora alguns conceitos aplicados para esse exemplo que é de extrato bancário, mas que a gente pode transportar esses conceitos para dentro da engenharia química. Então, como que a gente poderia estar fazendo isso? Então, a gente poderia fazer o seguinte, através dessas informações que eu acabei passando, a gente consegue montar uma expressão, uma equação que vai expressar isso que a gente falou. Então, isso que eu acabei de falar. Eu disse que temos uma variável, depósito, que significa que dinheiro está entrando nessa conta corrente. Então, eu tenho um fluxo de entrada. Eu tenho um recurso que ele está saindo, que é o débito. Então, essa variável débito, ela está saindo dessa conta. E nós temos duas outras informações, que é com relação a uma taxa que foi cobrada dessa conta e um valor que entrou na conta através de um lucro de investimento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que o acúmulo dessa conta é um saldo final e o saldo inicial. Então, vocês veem aqui, ó, tem um saldo inicial e tem um saldo final. Então, saldo inicial e saldo final, a gente não está analisando o que aconteceu dia por dia ou período por período. Nós apenas pegamos quanto tinha no início, que é aqui no dia 1º de março, e pegamos também, olhamos aqui o que tinha no dia 31 de março, o saldo final. Então, o saldo final menos o saldo inicial, nesse caso, dá um valor positivo. Então, se dá um valor positivo, então a gente entende que entrou mais, nós tivemos uma entrada maior do que as saídas. Pode falar, Eduardo. Prof, você pode voltar naquele slide, por favor? Ir para frente, no caso? Isso. Eu não entendi muito bem, tipo, o acúmulo é o saldo final menos o saldo inicial, ok. Só que daí tá falando que o saldo final menos o saldo inicial, é igual o depósito menos os débitos mais o lucro menos as taxas. Aí eu me confundi já. Tá, então, aqui eu não cheguei ainda nessa parte. Então, a primeira parte ali, que ele fala que... Opa, desculpa. Ele fala do acúmulo, que a gente faz um balanço entre o saldo final e o saldo inicial, é isso que eu estava comentando agora para vocês. A gente analisando o saldo anterior, que é o inicial aqui, e o saldo final, a gente percebe que houve um aumento. Então, eu tinha na conta 1.253 e lá no dia 31 tinha 1.878. Então, teve um aumento. Então, significa que teve mais entradas do que saídas. E aí, através dessa outra equação, na verdade não é outra equação, né? A gente está analisando agora tudo o que aconteceu ali dentro dessa conta. Então, nós temos 4 variáveis, nós temos os depósitos, nós temos os débitos, nós temos lucro e taxas. Então, nesse caso, nós vamos entender como que esse acúmulo ele acontece frente a essas variáveis. Ou seja, através disso, voltando aqui, a gente consegue analisar. Se a gente somar tudo que entrou, que é o depósito, então se a gente somar tudo que tem aqui, ó, 1.500 mais 1.250, então 2.750. Tudo que saiu, porque o débito
saiu ali da nossa conta. Então, 550, mais 200, mais 401, mais 321, mais 200, mais 442. Então, se a gente somar isso daqui, diminuir desse débito, e aí, aqui, a taxa, nós tiramos 10, e no lucro de investimento nós aumentamos, significa que nós conseguimos verificar qual é o acúmulo dentro aqui da nossa conta corrente no período de um mês. Ou seja, essa segunda equação, ela representa esse saldo final menos o saldo inicial, só que em termos de variáveis que a gente não levou em consideração. Por quê? Porque o sistema, essa planilha, ela já está levando isso em consideração. Porque, vamos pensar o seguinte, nós temos 1.253. O que aconteceu aqui no dia 2? No dia 2, teve um depósito, ou seja, entrou dinheiro. Então, se entrou dinheiro, eu tinha um saldo positivo de 1.200 e entrou mais 1.500, para quanto foi essa conta aqui nesse dia? Ela foi para 2.700. No terceiro, aqui nesses 1, 2, 3, 4, nesses 5 dias aqui, só houve saída. Então, como houve só saída, esse saldo que a gente tinha, 2.750 menos 550, foi para 2.200, menos 200 foi para 2.003, saiu 401, foi para 1.602, saíram 321, foi para 1.280, saiu 200, foi para 1.080. Aí, no próximo dia, teve uma outra variável que foi o depósito, que teve uma entrada aqui, ou seja, é positivo. Então, entrou na nossa conta um valor monetário aqui de R$ 1.250. Então, se a gente tinha um saldo de 1.080 e entrou 1.250, o saldo aumentou. Então, foi para 2.330. No dia seguinte, teve uma saída, então reduziu de novo o valor, foi para 1.800. Depois, aqui teve uma taxa que foi cobrada dessa conta, então uma taxa de R$10. Então, diminuiu de novo aqui, foi de 1.887, foi para 1.877. Depois, teve um lucro de um investimento dessa conta de R$1,04, então aumentou mais R$1,04 aqui. E assim finalizou. Então, percebam que a gente consegue analisar através tanto do saldo inicial e o saldo final, como também é possível de fazer essa análise dia por dia, ou operação por operação. Então, é importante entender isso, que a gente consegue, através da equação mais geral, assim, eu tenho o saldo final menos inicial, então, qual foi o acúmulo dessa conta, qual foi o acúmulo financeiro dessa conta nesse mês. Mas aí é importante entender também por que isso aconteceu. Então, é por isso que a gente faz essa mais específico, né? Começa a analisar dia por dia ou operação por operação. Quando faz essa análise de operação por operação, a gente entende que tiveram mais depósitos, e aí eu estou dizendo em valores monetários, não em quantidade de depósito. Se a gente for ver, nós só tivemos 2 depósitos, enquanto débitos tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mas eu estou falando em valor monetário, que é o que está contando aqui. Então, nós tivemos aqui uma entrada de 2.750 e teve uma retirada de 550, 750, 1.150, mais ou menos aqui 1.470, 1.570, uns 2.000 mais ou menos. Então, saíram 2.000 e teve a entrada de 2.750. Então, percebam que quando a gente compara variável depósito e débito, o valor de entrada é maior que o valor de saída. Quando nós analisamos essas outras duas informações, nós vemos também que são valores bem pequenos, né? Então eles acabam nem
nem impactando nesse resultado. Mas a gente percebe que o depósito foi maior do que o débito. Então, por isso que é necessário entender essa equação mais específica aqui. Então, portanto, a gente pode dizer que o balanço de material ou massa, né? Então, a gente conhece o termo por balanço de material ou balanço de massa, normalmente é a primeira solução, é a primeira etapa na solução de um problema envolvendo um processo, seja ele simples ou complexo. As operações e os processos unitários envolvidos têm os seus equipamentos dimensionados a partir da execução de um balanço de material, à operação ou ao processo unitário em estudo. Então, o balanço de massa é a primeira atividade, a primeira etapa que se resolve dentro de um projeto. Lá no 9º período, nós temos a disciplina de projetos, e para iniciar todo o cálculo de dimensionamento, para iniciar todos os cálculos de custo, inicia-se pelo balanço de massa. Então, só um pouco mais de conceito aqui, a respeito do balanço de massa. Ele pode ser interpretado como uma medida de quantidade ou fluxo e de concentração de um sistema. Ou seja, toda entrada da matéria, tanto qualitativa quanto quantitativamente, ela deve encontrar uma saída quantificada como produto e resíduos, tanto para o estado gasoso, líquido ou sólido. Então, no balanço de massa, vai estar registrada toda a informação sobre os materiais utilizados e a correspondente quantidade de produtos, resíduos e emissões. Então, Professor, pode falar. Espera, você pode voltar lá. Pode falar. Não é aí, não. No que você estava falando do balanço de massa. Aí, esse. Você colocou assim, ele, tipo, tá querendo dizer nesse parágrafo, e, tipo assim, toda a entrada, tá escrito, tipo, ela deve sair, tudo que entra deve ser encontrado também no final, é isso? Isso. Tudo que está... E aí, agora, é um conceito que a gente vai começar a entrar, que para... Eu dei esse exemplo anterior de uma conta corrente, e agora nós estamos migrando para o conceito para uma indústria. Então, se você tem um equipamento, esse equipamento, eu tenho uma corrente de entrada, ou várias correntes de entrada, tudo que está entrando, ele precisa sair. Então, é necessário que todas essas entradas, elas tenham as suas saídas. Porque não pode, até pode ficar um tempo acumulando ali dentro, mas vai chegar um momento que... E aí, o que eu quero dizer acumulando? Imaginem que a gente pegue uma panela, tá? Uma panela em casa, e vai colocando água. Nessa panela. Então, quem é o meu sistema? Quando eu faço essa comparação com a conta corrente? Então, ali eu tenho uma conta bancária. Quando eu estou dando esse exemplo de eu vou aquecer uma água, a panela é como se fosse a minha conta corrente. Então, eu tenho uma panela e está entrando água. Essa água que está entrando seriam os meus débitos. Seriam os meus depósitos. Então, está entrando água ali. Se depois de um determinado tempo dessa água começar a aquecer, ela começa a evaporar. Então, eu estou tendo perda, ou estou tendo saída, né? Vapor d'água está saindo. E eu vou complementando. Só que vai chegar uma hora, se essa quantidade que está entrando for maior que a quantidade que está evaporando, ela vai transbordar. Então, quando ela começa a transbordar, significa que o meu acúmulo ali dentro, ele está muito grande e o sistema não está suportando isso. Mas, se eu for colocando de uma forma que o que está entrando é igual ao que está evaporando, a quantidade de água é o que está evaporando, então eu vou chegar a um equilíbrio. Mas se
eu tiver mais água entrando do que está evaporando, eu tenho um acúmulo positivo, só que não é suportado por esse sistema. Mas até que chegue a essa condição de transbordo, eu tenho um acúmulo ali dentro. Se a quantidade de água que está entrando nessa panela for menor do que a quantidade de água que está sendo evaporada, significa que estamos tendo, nesse exemplo, uma redução de água dentro do sistema, ou seja, nós temos um saldo negativo, nós temos um acúmulo negativo, está reduzindo essa quantidade de água dentro da panela. Esse é acúmulo. Então, se eu tenho mais entrada do que saída, eu tenho um acúmulo positivo. Se eu tenho menos entrada do que saída, eu tenho um acúmulo negativo. E se a quantidade que entra é igual à quantidade que sai, eu tenho um equilíbrio. Então, eu tenho um equilíbrio no qual o acúmulo é igual a zero. Pode falar, Lucas. Professor, aí no caso, a parte do estoque, ela não entra nesse tipo de relação ou entra de outra forma? Porque o estoque geralmente é um pouco do produto que entrou, certo? Que já foi produzido, mas está guardado ali, armazenado, e não tem como ser contado como final, porque ainda está dentro, né, do mecanismo ali. Como que funciona essa parte do estoque? Então, essa parte do estoque, ele faz parte desse sistema. Então, você está dizendo que eu tenho um estoque, então esse estoque é um valor positivo que em algum momento ele entrou, e em algum momento ele não saiu ainda. Então, se você deixar isso como estoque, dentro desse período que você está analisando, você vai perceber que o que entrou mais essa quantidade que já está em estoque, e aí você consegue relacionar com o que vai sair. Então, a gente precisa só entender uma outra informação aqui, que é sobre o termo estacionário, ou seja, eu tenho uma quantidade que fica ali dentro, que está parada ali dentro, né? E que no caso é o estoque, ou eu tenho uma situação, um outro exemplo, em que eu tenho um processo contínuo, ou seja, ele vai ficar durante um certo tempo, mas ele vai sair. Então, quando nós estamos dizendo nesse processo que ele não é contínuo, é um processo descontínuo, esse estoque que está ali é como se ele tivesse entrado, não, ele entrou, só que ele não saiu no momento que ele deveria. Então, ele conta como uma corrente ou como uma variável positiva de entrada, que ela já está ali. Tá? Então, é o que você está, quando a gente compara com essa conta corrente, é aquele saldo que tinha ali, né? Então, percebam que quando você faz aquela análise de acúmulo, vamos só voltar lá na equação. Eu acho que daí vai ficar... Quando a gente faz essa análise aqui, ó, qual é o saldo que eu tinha no final, menos o saldo inicial? Quando a gente faz essa subtração aqui, essa diferença entre o saldo final e o saldo inicial, isso daqui ó, não está sendo levado em conta mais. Por quê? Porque se eu subtrair 1878 de 1253, vai dar toda essa conta, toda essa matemática que a gente fez aqui, ó, todo esse cálculo matemático que a gente fez aqui dentro. Ou seja, nós não levamos em conta, não nos importa o que aconteceu, da onde veio esse valor. O que nos está importando aqui é dizer o que esses fluxos dessas variáveis influenciou nesse saldo nosso. É a mesma coisa quando eu estou passando para esse conceito na indústria. Esse valor, ele vai estar lá dentro, a gente vai estar computando ele, mas com relação a essas análises, uma hora ele vai ter que sair, ele não pode ficar ali. Então, quando a gente está falando com equipamento,
essa matéria, esse produto gerado ou essa matéria-prima não reagida, ela fica ali por um tempo, mas ela precisa sair dali. Então, é um processo contínuo que ele não pode ficar. Então, é necessário que esse estoque, né, não é como a gente analisar um processo de armazenamento. Então, vamos pensar no almoxarifado, no qual, nesse almoxarifado, nós temos as entradas, nós temos as saídas e nós temos o que fica um estoque ali. Então, esse estoque, em algum momento, ele vai precisar sair. Então, se dentro desse almoxarifado, desse determinado produto, eu tenho mais entradas do que saídas, eu vou ter um acúmulo, que no caso acaba sendo esse estoque. Então, esse estoque é o que acontece nesse caso que você está comentando. Tem essa quantidade ali, tem uma quantidade armazenada, mas ela, em algum momento, ela acaba saindo, ela não vai fazer parte. A hora que o processo terminar, ela vai precisar sair de alguma forma. Mas a gente entende que talvez não seja daquele processo, daquele momento, mas ele faz parte de um outro momento. Por isso que em algumas análises que a gente faz comparando com um determinado período de tempo. Então, eu faço esse balanço levando em consideração ao tempo. Então, se eu já tenho isso em estoque, isso vai entrar dentro desse cálculo do balanço de massa. Então, aqui, ó, trazendo para a nossa área da engenharia química, então, aquela conta que a gente tinha ali, aquele extrato que a gente tinha bancário, para nós, ele está representado dessa forma aqui, ó. E aí, isso é uma indústria. Então, eu tenho uma indústria, ou eu tenho um processo unitário, ou eu tenho uma operação unitária aqui dentro. E aí, percebo que a quantidade de correntes que a gente tem. Então, a gente tem uma quantidade de correntes bastante grande. Por quê? Porque nós temos correntes que podem ser de ar, de água, de catalisador, de energia. Nós temos insumos da matéria-prima entrando aqui. Nós temos produtos sendo gerados, subprodutos sendo gerados, resíduos, tanto gasosos quanto sólidos e líquidos, resíduos que podem ser reutilizáveis em outros produtos e próprio material que ele pode ser reciclado, ou ele pode retornar ao processo. Então, percebam que olha a quantidade de correntes, de variáveis que a gente acaba tendo no nosso sistema. Então, quando mostrada essa corrente aqui, ó, essa seta entrando, significa que está entrando, está sendo inserido dentro desse sistema, esse sistema, isso que está circulado aqui, ó, em verde. Então, tudo que está entrando, essa flecha entrando, significa que entradas estão acontecendo nesse sistema. Saídas são representadas por essa seta saindo. Então, ó, é como se tivesse um produto, está sendo representado aqui, como se um subproduto ou um produto ele está saindo desse sistema. Mesma coisa aqui na parte de baixo, ó, saindo, e nesse caso é uma seta que ele envolve dois casos, né? Porque eu estou tendo saída, ó, ele está saindo aqui, só que ele está retornando. Então, isso que aqui, para nós consideramos como um reciclo, ou seja, uma quantidade de matéria que está sendo transformada ou não transformada aqui, ela é retirada e ela retorna. Então, e aí, frente a todas essas variáveis, fazendo os balanços de entradas e saídas, é que nós conseguimos resolver um problema de balanço de massa, analisando todas essas variáveis aqui e equacionando essas variáveis. Depois eu vou voltar aqui e mostrar como que a gente
os passos que a gente recomenda para resolver esses balanços de massa, tá? Depois a gente volta. Mas é importante alguns conceitos fundamentais serem abordados. Então, nós temos um sistema e a sua fronteira. Então, sistema, a gente diz que é qualquer porção, e aí é arbitrária, né? Então, ele pode ser desde um equipamento, ele pode ser uma etapa, ou até ele pode ser a indústria toda. Por isso que ele é uma porção arbitrária que a gente pode dizer que é o sistema. Então, eu posso analisar um reator, eu posso analisar um conjunto de reatores, ou eu posso analisar a indústria toda. Então, é qualquer porção de um processo em que a gente vai considerar para análise. Então, a gente pode analisar só um reator, nós podemos analisar um reator e um destilador, nós podemos analisar uma etapa de separação, nós podemos analisar uma etapa de purificação, ou nós podemos analisar o processo todo. Então, tudo que a gente delimita e que nós vamos analisar, nós chamamos de sistema. E o que seria a fronteira? Então, fronteira é esse limite entre os sistemas. Se eu determinei que essa parte verde vai ser a nossa porção de estudo, então, essa linha em preto, ela é a nossa fronteira. Ela é a que limita o nosso sistema dessa outra parte que está em volta aqui, que nós vamos ver no próximo slide, que é a vizinhança. Esse outro sistema, nós determinamos que esse é o nosso sistema, essa linha preta é a nossa fronteira, esse outro aqui, em vermelho, é o sistema, e essa linha é a fronteira. Pode falar, Eduardo. Professor, dá um outro exemplo de sistema, por favor. Você deu etapa de separação, pode pegar o sistema todo ou um equipamento. Então, vamos pegar, por exemplo, uma bomba. Você pega uma bomba, a gente diz que a bomba é o nosso sistema. E aí, tudo que estiver entrando nessa bomba, todo fluido que estiver entrando nessa bomba, nós vamos dizer que ele está vindo da vizinhança. Mas lá dentro da bomba, esse fluido que estiver lá dentro, ele faz parte do sistema. Então, são esses exemplos. Então, eu posso dar um exemplo de um equipamento, então, ou uma bomba, ou um reator, um destilador, um extrator. Então, todas essas operações que vocês vão ver, elas fazem parte elas podem ser um sistema. Eu posso analisar etapas. Então, o que seriam essas etapas? Então, num processo, por exemplo, de purificação, podem ter alguns equipamentos envolvendo esse processo de purificação. Então, pode ser um processo, eu posso ter ali dentro uma centrífuga, eu posso ter um extrator, nós podemos ter uma peneira. Então, tudo isso faz parte dessa etapa de purificação. E a indústria toda. Então, a indústria toda vai estar envolvendo todos os equipamentos, consequentemente, todas as etapas. Então, e aí, quando a gente está analisando ou a indústria ou as etapas como o nosso sistema, não importa o que está acontecendo ali dentro para nós quando a gente está fazendo balanço de massa, tá? Então, por exemplo, se eu estou analisando aqui uma indústria de produção de café, e aí vamos analisar uma caixa preta. Então, o que seria uma caixa preta? Eu determino que um retângulo é uma indústria. Então, esse caso aqui, eu posso dizer que isso daqui em vermelho é a indústria. E aí nós temos entradas, correntes de entrada e corrente de saída. Nós vamos analisar só isso. O que está aqui dentro, nós não vamos analisar. Por quê? Porque o nosso sistema que a gente determinou é a indústria. Quando eu falo assim, eu vou analisar a minha etapa de purificação, a mesma coisa.
O que está acontecendo ali dentro, quantos equipamentos estão dentro dessa etapa, não me importa. O que me importa aqui são as correntes de entrada e as correntes de saída. E isso que eu estou falando é para balanço de massa. E quando eu estou falando de equipamento, então, por exemplo, eu vou pegar um reator, eu vou analisar, isso daqui pode ser o reator, pode estar representando o reator, é a mesma coisa, eu estou analisando entradas e vou estar analisando saídas, sem ficar analisando todos os fenômenos que estão acontecendo aqui dentro. Tá? Então, quando a gente está fazendo esse balanço de massa, nós não estamos nos referindo, não estamos preocupados com os fenômenos que estão acontecendo aqui dentro. Nós estamos preocupados só com o que está entrando e o que está saindo. Então, o balanço de massa, ele basicamente, ele se preocupa, ou nós só calculamos, só equacionamos em cima de entradas e saídas. Esses conceitos do que acontece ali dentro, em outro ponto que a gente se preocupa. Para balanço de massa, não importa. Não importa se eu estou trabalhando com um destilador ou se eu estou trabalhando com um evaporador. Para mim, o que importa aqui são essas correntes de entradas e saídas. Claro que, para um evaporador ou por um destilador, essas correntes, elas são diferentes. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que eu quero separar a água do álcool, então eu vou usar um evaporador. Não, porque o evaporador não é um equipamento, não é uma operação unitária que consegue fazer de maneira eficaz essa separação do álcool da água. Então, o melhor equipamento é o destilador. Mas para nós aqui, em termos de balanço de massa, o conceito está relacionado com entradas, com correntes de entrada e correntes de saída. E aí, dentro do sistema, nós temos algumas definições. Dentro do termo sistema, né, nós temos algumas definições. Então, quando a gente diz que o sistema ele é fechado, nós estamos dizendo que não há entradas e nem saídas de material através da fronteira do sistema. Então, nós estamos dizendo o seguinte: se o sistema é fechado, eu estou dizendo que esse vermelho aqui, o meu sistema, ele é fechado, eu não tenho correntes de entrada e eu não tenho correntes de saída continuamente. Porque em algum momento eu vou ter que colocar algum produto aqui para que aconteça o processo de transformação. Então, eu tenho um reator. E aí eu estou dizendo assim, o reator, ele é um sistema fechado. Se eu estou dizendo que ele é um sistema fechado, eu estou dizendo que no momento em que inicia a reação, eu não insiro nada de reagente e eu não retiro nada de produto. É isso que é um sistema fechado. Então, a todo momento que vocês escutarem, o sistema é fechado. Então, durante o processo de transformação, não tem entradas e nem saídas de material. Isso é um sistema fechado. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho um reator, eu coloquei um reagente, e aí iniciou o processo reacional ali. Aí eu começo a aquecer esse reator. Introduz ali um termômetro ou um outro instrumento que faça aquecer essa reação. Está tendo entrada e saída? Não. De material, não. Nós estamos tendo entrada de energia. Energia está sendo colocada no sistema. Mas, para a gente determinar se o sistema é fechado ou não, é só com relação ao material, ou em relação no caso do reator que a gente está falando aqui, só em relação à massa de reagente e massa de produto. É isso que a gente considera como sistema fechado. Em contrapartida, sistema aberto,
Então, eu tenho o escoamento entre a fronteira durante esse intervalo de tempo de interesse, ou seja, durante esse intervalo de tempo em que a reação esteja acontecendo. Isso é sistema aberto. Então, sistema fechado e aberto, eles são diferenciados apenas se tem ou não fluxo de material, se tem fluxo de massa. Se não tiver fluxo de massa durante a reação, ele é fechado, e se tiver fluxo de massa, ele é considerado um sistema aberto. Com relação à classificação dos processos, nós temos 3 tipos. É o processo contínuo, então é aquele que durante o processo de transformação tem entradas e tem saídas. Então, tá acontecendo esses fluxos de entrada enquanto está acontecendo a reação, reagentes estão entrando e produtos estão saindo. Isso é dito um processo contínuo. Então, processo descontínuo ou batelada é um processo no qual a massa ela não é adicionada e nem removida durante o seu processo de transformação. Ou seja, eu coloco um reator, eu coloco os reagentes ali e vou esperar que toda a reação aconteça. Durante esse processo reacional, eu não vou adicionar nada de reagente e também não vou tirar nada de reator. Isso é um processo descontínuo ou batelado. Então, isso é mais comum quando nós estamos trabalhando com reator. Então, reator, nós trabalhamos com reator batelada ou com reator contínuo. Reator contínuo tem entradas e saídas durante o processo reacional. Descontínuo ou batelada não tem. E tem um processo semicontínuo, que é um processo no qual ou ele há entrada, mas o produto não é removido, ou a entrada não tem entrada, mas o produto é removido. Então, tem essas 2 possibilidades aqui no processo semicontínuo. Uma outra classificação, percebam que aqui, deixa eu só voltar aqui, aqui era um processo em relação ao modo operacional. Então, se eu estou tendo entrada ou saída no meu reator, no equipamento, durante o processo de transformação, então isso daqui a gente classifica como contínuo, descontínuo, semicontínuo. Tem essa classificação. Se nós vamos analisar com relação ao tempo, ou seja, se há alguma modificação com relação ao tempo, então é uma outra classificação que ela é classificada de 2 formas. Ou ele é em processo em estado estacionário, ou ele é um processo em estado transiente. Qual é a diferença? A diferença é que no processo em estado estacionário, durante o processo de operação, todas as condições são mantidas constantes com relação ao tempo. Ou seja, estou dizendo para vocês que no processo estacionário, e aí nós vamos considerar um intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, nenhuma condição pode variar. Então, eu estou dizendo que naquele intervalo, por exemplo, de 10 segundos, todas as variáveis desse processo de transformação, ele não muda. Ou seja, a temperatura permanece constante, a concentração permanece constante, a pressão permanece constante, tudo permanece constante. Nada pode variar nesse intervalo de tempo. Se eu comparar esse intervalo de tempo com outro intervalo de tempo, pode mudar. Mas o que classifica como estacionário é a análise dentro de um intervalo de tempo. Então, dentro daquele intervalo de tempo, se nenhuma dessas condições ao se alterarem, nós dizemos que esse processo é um processo em estado estacionário. Se o processo for em estado transiente, alguma dessas condições elas podem variar com o tempo, ou até todas podem variar com o tempo. Então, nesse caso, nós classificamos ela como processo em estado transiente. Se vocês tentarem fazer uma análise com relação a um equacionamento,
é muito mais fácil de obter um resultado. Os dois, a gente chega no resultado, mas qual é o que a gente chega, tem um trabalho maior ou menor? Para o estado estacionário, a gente está dizendo que não, as variáveis, as condições, elas são mantidas constantes, ou seja, elas não variam com o tempo aqui, ele não vai ser levado em consideração. Ou seja, a variação dessa condição com relação ao tempo é igual a zero. Então, lembram lá de derivadas? Então, a derivada. O que acontece quando uma derivada de uma função em relação a uma variável, ela dá igual a zero? Quando isso acontece, significa que essa função ela é constante. Então, se essa é o que acontece aqui, o processo estacionário é a variação dessa condição que nós estamos falando aqui em relação ao tempo é igual a zero. Então, essa condição ela é constante. Tá certo? E transiente. Quando a gente está falando de transiente, nós estamos levando em consideração o tempo. Então, por isso que eu digo que quando nós vamos resolver um problema de um processo em estado transiente, nós temos uma variável a mais, que é o tempo. Então, a gente chama de variável temporal. Ela entra nesses cálculos e aí, por isso que ele fica mais trabalhoso. Por isso que a resolução desses problemas matemáticos eles são maiores. Porque eu tenho uma variável a mais nesse estudo, nessa análise. Um outro conceito é de sistema multicomponente. Então, eu tenho entrada de material com composição de mais de um componente. Ou seja, eu tenho uma mistura. Normalmente é isso que acontece, tá? Tem-se uma mistura na qual quer separar, ou normalmente quer separar. É isso que é o objetivo. É separar o desejado do indesejado. Só que é possível, através de um sistema multicomponente igual a esse, nós realizarmos um balanço individualmente. Então, é possível fazermos um balanço de massa global e é possível fazer um balanço de massa por componente. Ou seja, como tem mais de um componente dentro dessa mistura, é possível fazer esse balanço individual. E aí, a gente chega... na verdade, essa é uma equação generalizada, que é a equação geral do balanço de massa, e ela representa exatamente aquilo que eu mostrei para vocês ali naquela conta corrente, naquele extrato de conta corrente. Ou seja, o acúmulo. Então, percebam que... Deixa eu voltar lá para mostrar. Ó, nós temos essa equação que a gente colocou aqui para a conta corrente, ela nada mais é igual do que isso que eu estou mostrando aqui, ó. Ou seja, essa entrada de massa é igual àqueles depósitos que a gente tinha lá. Saída de massa são os débitos que a gente tinha lá na conta corrente. Então, ó, débitos, esse item aqui é em relação aos débitos. A geração de massa. Então, a geração de massa lá é como se fosse aqueles lucros. Então, um lucro de investimento, o dinheiro que tinha ali na conta que ela foi investido e gerou um lucro, ele entra aqui como uma geração de massa. E o consumo de massa é aquele dinheiro que estava ali que foi cobrado uma taxa. Então, quer dizer, o dinheiro não, mas a operação da conta corrente é cobrada uma taxa dela, e que nesse caso nosso é consumo. E, somando tudo isso, é igual ao acúmulo. Então, percebam que eu só transformei, na verdade, nem transformei, né? Eu só deixei de uma forma que ela fica uma equação aplicada para tanto equipamentos quanto para qualquer outro tipo de balanço que se deseja. Essa parte de geração, e aqui acho que é importante mostrar para vocês que essa geração de massa dentro do sistema e consumo de massa dentro do sistema, para nós, aqui na engenharia química,
esses dois termos estão relacionados com reação. Eu só vou ter geração de massa. Imagina, qual é a possibilidade que existe de gerar massa? Se eu tiver entrada de reagentes e gerar, vou imaginar, está entrando reagente A, está entrando o reagente B e está produzindo produto C e produto D. Esse produto C e produto D, eu tinha ele no início? Não, eu não tinha. Então, ele foi gerado. Ele foi gerado a partir da reação entre o reagente A e o reagente B. Então, foi gerado. Então, dessa geração de massa que eu estou me relacionando, que eu estou relacionando. E o consumo de massa é aquela quantidade de reagente que eu tinha no início e que acabou sumindo. Então, esses dois termos, eles só são aplicáveis a reator. Então, se, por exemplo, vamos fazer um balanço de massa num evaporador. Quando a gente faz essa balanço de massa no evaporador, esses dois termos são iguais a zero. Por que eles são iguais a zero? Porque não vai ter massa sendo gerada ali. Não vai ter massa sendo consumida. Esses dois termos, eles não vão ter dentro desse evaporador. E aí, o que seria o evaporador? Pensem num suco de laranja entrando no evaporador. Esse evaporador, ele vai separar a água presente nesse suco de laranja, então vai evaporar a água e vai sair um suco concentrado. Nós vamos ter um suco concentrado. Foi gerado alguma massa diferente do que entrou? Foi gerado alguma massa de um outro produto gerado diferente do que entrou? Não. Por quê? O que tinha no começo? No começo tinha laranja e a parte de proteína, a parte de carboidratos que estavam na laranja. No final, o que tem? Continua tendo a água, que é a água evaporada, e a parte de proteína, carboidrato, todos esses componentes. Eles continuam ali. Então, não apareceu nada, não surgiu nada, não teve uma massa nova que apareceu, não teve um componente novo que apareceu. Então, nesse caso, não tem esses dois termos. Então, para ficar bem claro para vocês, tem reator no que a gente vai trabalhar? O estudo de caso, não? O estudo de caso tem reator? Se tiver reator, esses dois termos nós vamos utilizar. Se não tem reator, esses dois termos nós cancelamos eles. Então, se for uma reação, vai ter geração e consumo. Sim, vai ter reação porque vai estar sendo gerado algum produto que não tinha no início. E, consequentemente, está sendo consumido um produto que tinha uma matéria-prima que tinha no início e que ela está desaparecendo. Então, nesse caso, essa equação, se tiver um reator ou tiver reação, né, esses dois termos serão considerados. Caso contrário, a nossa equação ela fica somente com esses três termos. Acúmulo é igual a entrada de massa menos saída de massa. Simples assim. E aqui, nessa disciplina de introdução, nós só iremos utilizar equipamentos que não envolvam reatores. Ou seja, nós não vamos trabalhar com esse terceiro e quarto termo. Nós não iremos utilizar terceiro e quarto termo. Ou seja, reatores, o estudo de reatores vai ficar só para a disciplina de fundamentos de cálculo do processo. Aqui, nós só vamos utilizar equipamentos que não envolvam reação. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Então, portanto, a nossa reação aqui, para a disciplina de introdução, ela vai ficar sendo que o acúmulo vai ser igual a entrada menos saída. Então, essa é a nossa equação. Essa é a equação que nós vamos utilizar aqui na disciplina de introdução. O acúmulo é igual a entrada menos saída. Aqui, então aqui a gente colocou uma equação de forma que nós a gente está
está só conceituando, né? A gente conceituou os termos e aqui nós passamos essa equação para uma equação matemática. Ou seja, esse acúmulo de massa dentro do sistema, ele é representado pela variação de massa que eu tenho no intervalo de tempo. Então, ó, acúmulo de massa é representada pela derivada da massa com relação ao tempo. Entrada de massa é igual ao somatório de todas as massas que estão entrando. Então, pode ser que eu tenha uma corrente, 2, 3, 4. Então, é o somatório de todas essas correntes. A saída é representada pelo somatório das massas de saída, de todas as correntes de saída. Geração é representada pelo somatório da massa gerada. Então, no exemplo que eu dei, gerou produto C e D. Então, somatório da massa do produto C mais do D. E se o reagente está sendo consumido, massa está sendo consumida, então, aqui é representado pelo somatório da massa consumida. Tudo bem? Portanto, a nossa equação agora, em termos matemáticos, ela fica da seguinte forma aqui. Vai ficar aqui. Variação de massa com relação ao tempo vai ser igual ao somatório da massa é o somatório da massa que entra menos somatório da massa que sai. Então, essa é a nossa equação. E aí, de novo, simplificando ainda mais essa equação, para nós aqui, nós não vamos trabalhar com acúmulo. Então, nós vamos dizer que tudo que estiver entrando, ele vai sair. Não vai ficar nada ali parado, que é aquele estoque que o Lucas falou. Não, nós não vamos trabalhar com estoque, ou acúmulo positivo ou acúmulo negativo. Então, tudo que estiver entrando no meu sistema, ele vai sair. Ele vai ficar um intervalo de tempo ali dentro, durante o processo de transformação, mas ele vai sair. Consequentemente, o que acontece se eu não tenho variação de massa durante esse intervalo de tempo? Então, a equação nossa, como que vai ficar agora? Somatório da massa que entra é igual ao somatório da massa que sai. Então, essa vai ser a nossa equação que nós vamos utilizar aqui na disciplina de introdução. Somatório da massa que entra é igual ao somatório da massa que sai. Se eu tenho só uma corrente de entrada e uma corrente de saída, eu estou dizendo que a massa que entra nesse sistema é igual à massa que sai desse sistema. Aqui tem alguns exemplos de aplicação dessa equação generalizada, né? A equação mais geral para cada situação, para cada classificação que a gente fez. Então, se o sistema é aberto com reação, o que ela impacta? O que essa condição impacta nessa equação? O que acontece se o sistema é aberto? O que é sistema aberto? Sistema aberto é que eu tenho fluxo de massa. Se eu tenho fluxo de massa, eu estou dizendo que esse termo aqui é diferente de zero, ou seja, eu tenho entradas, eu tenho fluxo, está entrando massa e está saindo massa. Então, esse termo eu não posso cancelar. Porém não, né? A outra condição é que, além dele ser aberto, ele tem reação. Se ele tem reação, eu não posso cancelar nem esse termo e nem esse termo. Portanto, se nós tivermos uma condição na qual o sistema nosso é aberto e com reação, essa equação é a que nós vamos utilizar. Ela não pode ser simplificada. A outra condição, o sistema ele é aberto, só que agora não tem reação. Então, eu não estou trabalhando com reator. Dentro dessa condição, qual é
o impacto que tem dentro dessa equação. De novo, aberto, eu tenho esses dois termos, só que como é sem reação, esses dois termos aqui eles são cancelados. Esse termo de geração e o de consumo são cancelados, e a nossa equação fica sendo só esses três primeiros termos. Se o sistema for fechado com reação, se o sistema é fechado, não tem massa entrando e nem massa saindo. Então, esses dois termos são cancelados, porém, o termo massa de geração e massa de consumo, eu tenho, porque tem reação. Então, a equação nossa fica, tiro esses dois termos aqui e fica o primeiro termo, que é igual ao terceiro, menos o quarto. Outra condição, se o sistema for fechado sem reação. Se o sistema for fechado sem reação, fechado, esses dois termos são zero, então, não existem. E se não tem reação, esses outros dois termos também não existem. Portanto, a variação de massa em relação ao tempo é igual a zero. Então, a equação fica dessa forma. Fechado sem reação vai ser qual? Variação de massa com relação ao tempo igual a zero. Porque eu não tenho nada, ó. Não, com reação, perdão, falei errado. Então, se tem reação, quais são os termos que você analisa se tem reação? Os últimos, né? Então, se tem reação, você fica com esses dois termos, e aí fica variação derivada de massa com relação ao tempo, que é igual ao somatório da massa gerada menos a somatório da massa consumida. Agora, quando a gente vai analisar aqui, ó, se o regime é permanente ou transiente. Se o regime é permanente, e aí, só lembrando, quando a gente está analisando permanente e transiente, nós estamos relacionando com o tempo. Então, nós estamos analisando as variações com relação ao tempo. Se ele é permanente, então, esse termo aqui, ó, ele é constante. Então, eu não tenho acúmulo. Tá? Esse termo aqui é constante. Então, ele acaba sendo igual a zero. Ou seja, a massa, ela fica sendo igual a zero. Então, se esse termo ele é zero, quer dizer, a massa é constante. Esse termo que é igual a zero. Então, fica sendo esse termo igual a zero. E aí, com reação e sem reação, é a mesma coisa. Se tem reação, eu considero esses dois últimos termos. Se ele é sem reação, eu desconsidero esses últimos dois termos. Se ele for transiente... Sem reação é zero, então. Esse termo aqui, ele é zero. Se eu considerar como transiente, aí eu não desconsidero esse primeiro termo aqui, ó, e levo em consideração se tem ou não reação. Então, percebam o seguinte, essas quatro primeiras condições, elas estão relacionadas com quem? Com fluxo de massa. Essas últimas quatro condições estão relacionadas com relação ao tempo. E o único termo dessa equação que envolve tempo é isso daqui, ó, que está relacionado ao acúmulo. Então, eu vou mostrar para vocês um passo a passo. Então, deixa eu só voltar lá onde eu falei que tinha. Então, alguns passos que eu recomendo para que vocês consigam resolver esses balanços de massa. Então, primeiro, construir um diagrama detalhado do processo. Então, a primeira etapa que vocês precisam entender é montar esse diagrama. Então, é necessário que vocês montem esse diagrama detalhado. Depois, vocês precisam delimitar, e aí, com uma linha tracejada, que acho que fica mais fácil, qual a parte do processo que vocês vão estudar. Porque quando a gente está falando em etapas, então pode ser que utilizemos 2 ou 3 equipamentos, ou até mais equipamentos. Então, e aí, vamos analisar qual equipamento. Vamos analisar tudo. Então, precisa ser determinado o que vai estudar. Depois, precisa quantificar todas as correntes conhecidas, ou seja, precisa transportar para esse diagrama detalhado todas as correntes conhecidas do processo, bem como o dos seus constituintes.
Depois, reunir todas as equações possíveis, relacionando diversos constituintes de todas as correntes. Depois, reunir informações complementares. E, por fim, é necessário escolher uma base de cálculo para iniciar os balanços. Então, uma vez que você faz o balanço de massa adotando uma base de cálculo, e aí eu estou dizendo o seguinte, eu vou fazer nós vamos fazer um balanço em termos de... eu quero saber todas as correntes em cima de uma quantidade de matéria-prima que está entrando. Vamos imaginar que vocês façam todos os cálculos, vocês consigam encontrar quais são as quantidades que estão saindo, quais as quantidades que tanto global quanto de constituinte estão saindo, a partir dessa base de cálculo que foi determinada em relação à matéria-prima. Vamos imaginar que agora, depois disso, aparece aparece o mesmo problema, só que eu não quero mais com essa quantidade de matéria-prima. Eu quero o dobro da quantidade dessa matéria-prima. Vocês precisam fazer um balanço tudo de novo? Não. Porque você já tem uma base de cálculo, você já tem uma base. A partir dessa base, e aí vocês encontram qual é a relação que existe entre essa base e essa modificação que vocês querem. Então, se eu estou falando que é o dobro, então, tudo que vocês calcularam, é só calcular o dobro. Porque é um balanço de massa que a gente está fazendo. Então, se eu determinei aqui que está entrando 100 e está saindo 50 de uma corrente e 50 da outra corrente, se eu disser para vocês que agora eu quero produzir 200, então não precisa fazer o balanço. Vocês sabem que como dobrou, então dobrou a entrada, vai dobrar a saída também. Onde era 50 vai para 100, e onde era 100, lá no início, na entrada, vai para 200. Tá? Então, em cima disso, na próxima aula, aí eu vou resolver alguns exercícios para vocês de balanço de massa. E aí, inicialmente, eu vou seguir todo esse passo a passo, tá? Então, eu vou seguir esse passo a passo aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Com o tempo, vocês vão tendo mais habilidade, e aí alguns passos desses vocês acabam até pulando. Mas é importante que agora, no início, eu sei que vai ser um pouco mais demorado, mas é importante que eu faça passo a passo para que vocês entendam, e aí eu vou, no final, mostrar para vocês o que esse resultado significa. Então, esse é o objetivo da gente estar desenvolvendo dentro da disciplina de balanço. Disciplina não, né? Mas o conteúdo de balanço de massa. Então, eu vou mostrar para vocês passo a passo. Com o tempo, ele vai ganhando um grau de dificuldade. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui é um secador, aí depois é um aparelho de destilação, depois a gente tem um evaporador. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o que cada um dessas operações significam, qual é o objetivo de cada uma. Então, a gente vai fazendo parte por parte, para que vocês consigam montar todo esse fluxograma e depois encontrar as equações e, através das equações, encontrar o resultado final. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai estar fazendo. Pode falar, Eduardo. Prof, eu ia perguntar um negócio, mas já entendi, já. Perdão. Tranquilo, então. Então, na próxima aula, a gente vai estar fazendo... Eu vou estar resolvendo alguns exercícios, ou alguns exemplos, na verdade, né, da aplicação de balanço de massa. E aí, provavelmente, com essa resolução, né, com esses exemplos sendo resolvidos, provavelmente vocês vão conseguir entender mais facilmente. Então, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, por hoje, seria isso que eu teria para passar para vocês. E na próxima aula, a gente começa a prática mesmo, né? A resolução, a aplicação de balanço de massa.